dia do acidente, o falecimento da questão do Claudinho, houve um desentendimento entre Claudinho e Bochecha. foi algo muito difícil até de eu aceitar. Aquele cara foi um anjo. E no último dia, eu não dei um abraço no cara. Então, eu tô te perguntando isso porque eu queria tocar até agora num assunto um pouquinho delicado, mas eu não posso deixar de te perguntar, até justamente porque, mesmo depois do falecimento da questão do Claudinho... Um acidente de carro na Via Dutra matou o cantor Claudinho, da dupla Claudinho e Bochecha. O público continuou, né? Sim. Mas claro que as crianças, naturalmente, elas acabam sabendo. Ah, eles eram uma dupla. Você faz muitos 15 anos, né? Já tem quanto tempo do falecimento do Claudinho? 18, 17? Foi 2002. É, 18, vai fazer 18 anos. Então, vai fazer 18 anos. Você canta em festas de 15 anos, quer dizer, o Claudinho, Sim. crianças que nasceram depois. Bem depois. Né? Eu me lembro que vocês tinham ido fazer até um show na época, né? Porque eu lembro das notícias. Você Eu diz o tenho dia muitas imagens. do acidente? É, eu lembro que vocês fizeram um show. Estas imagens são do último show de Claudinho e Bochecha em Lorena. A irreverência da dupla no palco vai deixar saudade. Após o show, vocês vieram embora. Eu lembro que você veio com a van da produção. E ele tinha vindo num carro na frente. No carro particular dele. Sim. Existem alguns rumores que, tinha tido um desentendimento, e não sei se isso é coisa da mídia, houve um desentendimento entre Claudinho e Bochecha, por isso o Claudinho foi no carro da frente e não quis vir com Bochecha. Procede, Bochecha? Quando aconteceu, houveram muitas especulações, realmente, né? As pessoas falaram, porque isso realmente nunca tinha acontecido, né? Sempre a gente estava junto, em qualquer lugar, ou no ônibus, ou na van, ou no avião. Aquele carro que ocorreu o acidente, ele tinha acabado de comprar o carro naquela semana. Era um carro novo, veloz, né? E ele queria ir com o carro. O acidente foi pouco depois das 6 horas da manhã, perto de Seropédica, na Baixada Fluminense. Cláudio Rodrigues de Matos, o Claudinho, vinha no banco de carona deste carro, dirigido pelo empresário Ivan Manzielli. Não quis ir na van com a gente, eu achei até que tivesse acontecido alguma coisa realmente. Falei, mas eu fiz alguma coisa? Falei alguma coisa? Sei lá, de repente a gente pode ter falado alguma coisa que de repente te chateou e tal. Mas ele era do jeito que a gente era, claro. Tão de saber tanto um do outro, que no olhar a gente, sabe, poderia saber. Eu acredito que tenha sido isso, sabe? Apesar de todas as especulações que as pessoas falaram e tal, posteriormente ao acidente, eu, na minha cabeça, não consigo lembrar de nada, de nenhuma briga, né, de nenhuma discussão, entendeu? Então, eu e o Claudinho, cara, a gente nunca discutiu na vida, assim, uma briga à vera. Só no futebol que a gente tinha alguma rusga, alguma coisa assim, porque ele cismava que ele era mais jogador do que cantor. E eu falava pra ele, cara, a gente tem show e tal. Então, eu sempre tirava ele do campo, então ele fazia aquele bico, aquela coisa toda. Era a única coisa que a gente não discutia por nada. Tudo ele falava assim, não, Bochecha decide. Não, o que o Bochecha falar é lei. É assim, eu ficava falando, não, cara, vamos decidir juntos e tal. Ele, tudo, repertório, qualquer coisa. Ele, o negócio dele era futebol, entendeu? Então, nesse dia, foi algo muito difícil até de eu aceitar. Exatamente por isso. Porque eu falei assim, poxa, mas o que houve, né? Porque não discutimos, não teve nada. E por quê? Aí aconteceu no último dia... E vocês estavam logo atrás mesmo? A gente estava logo atrás. Porque assim, a gente chegou a ir fazer o show e tal, e eu não falei nada com ele. Naquele dia eu não dei um abraço nele. Porque eu fiquei chateado. Eu falei, por que o cara não quis ir? Nunca aconteceu isso. Então eu falei, vou esperar amanhecer e vou lá na casa dele para conversar com ele. Pensa na minha cabeça agora. Tipo assim, caramba. Eu conheço o Claudinho desde os 7 anos de idade. A gente molequinho na comunidade. Irmãos, 2 irmãos. Aquele cara foi um anjo porque eu tinha uma gratidão imensa por ele, porque eu morava de favor e ele insistiu na coisa de, vamos ser artistas. Poxa, então assim, aquele cara tinha uma representatividade para mim, exatamente de um anjo, assim, aí, com 26 anos eu sabia tudo que ele já passou, tudo que eu passei também ele já sabia. Aí na hora de usufruir, com 20 e poucos anos, acontece o que aconteceu. E no último dia, a gente sempre se deu muito bem. E no último dia, eu não dei um abraço no cara, eu não falei com o cara pensando que ia ter outra oportunidade da gente conversar, querendo ver um melhor momento para trocar uma ideia com ele, para saber por que ele não foi na van. Quer dizer, às vezes a gente bota umas coisas na cabeça, umas pirraça, digamos assim,
E a gente não sabe, porque a gente está aqui e de repente não está. Se eu soubesse, hoje, né? Depois de tudo, se eu soubesse, pô, meu irmão, eu tava abraçando o moleque. Porque exatamente porque não houve nada. A gente não teve uma discussão, a gente não teve nada. Simplesmente ele falou, eu vou no meu carro. Foi uma coisa muito louca, assim, porque fazem 18 anos e parece que foi ontem, porque assim, as pessoas, é uma lembrança muito grande, porque ele foi um cara muito marcante. Na televisão, assim, você passando direto. Até hoje o pessoal fala Claudinho Bochecha. Fala Claudinho Bochecha, não é mais Bochecha. Mas é um irmão. Chamando ele de Claudinho. É um irmão que está dentro do meu coração, além da minha memória. E é um cara, se você olhar minhas redes sociais, eu estou sempre fazendo memória dele para não deixar morrer esse grande artista e mais, esse grande ser humano, essa grande pessoa, sabe? O Claudinho tinha um coração imenso, assim. Um cara que ajudava todo mundo, um cara... Uma mãe. Como eu falei, ele só era maluco por futebol. Futebol, ninguém tirava ele do time, ninguém podia falar mal do Flamengo, que ele brigava mesmo. Era só isso. Mas assim, era uma mãe. Então, assim, é um cara que eu não jamais, se eu depender de mim, jamais vou deixar alguém apagar essa memória. Até porque é impossível, né? Pela pessoa que ele era. Mas assim, é um cara que eu vou levar para sempre, assim, sabe? Merece todas as homenagens. E esses filmes que vai sair, o musical, né? O livro, isso tudo aí eu tenho certeza que vai emocionar muita gente, porque tem muitas outras histórias que as pessoas não sabem, né? Assim, a gente era realmente alma gêmea, assim, sabe? Bate-me Rob, como vocês falaram. Mas tem que ter. Entrei em depressão, foi muito duro para mim, assim, esse golpe. Fiquei uns 6 meses muito mal, voltei a cantar depois de 3 anos, assim.